Oi meninas, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast das Sábias Reflexões. Meu nome é Débora e hoje nós vamos conversar sobre uma palavrinha. Gente, uma palavrinha que, olha, ela é pequena no tamanho, mas enorme no seu significado. A palavrinha não. Você sabe dizer não? O não é uma palavra que liberta, que protege e que coloca cada coisa no seu lugar. É uma palavra bem pequenininha, mas que vem acompanhada por várias outras palavras que pra gente parece até ser muito mais importante. A pessoa que sabe dizer não, ela é uma pessoa que tem liberdade, é uma pessoa que tem autoconfiança, é uma pessoa que tem segurança, é uma pessoa que tem amor próprio, é uma pessoa que tem credibilidade e transborda confiança. Quais dessas palavras ou quais dessas características te atrai mais? Eu tenho certeza que todas essas palavras são sinônimos do que a gente sente. Nós nos sentimos livres, nós nos sentimos seguras, nós nos sentimos autoconfiantes, nós temos amor próprio. Mas você sabe dizer não? Então hoje nós vamos ressignificar esse não e eu tenho certeza que no final desse episódio você vai sair daqui com a mente mais aberta para essa pequena palavra. E vai entender que dizer não também significa ter amor próprio. Desde pequena, nós fomos criadas a ser aquelas meninas educadas, simpáticas, que aceita tudo, que obedece, que não contradiz, que não demonstra opinião. Essa é a consequência da nossa criação. Então, nós fomos criadas para ser aquela mulher perfeita, que aguenta tudo, que aceita tudo, principalmente que ajuda todo mundo. É a síndrome da boazinha. E quando a gente começa a pensar que toda essa sobrecarga, que todo esse peso que ensinaram pra gente, que colocaram nas nossas costas, ele acarreta mil problemas, que ele já não condiz com o que a gente acredita, vem a culpa feminina. Porque quando a gente diz não, quando a gente começa a dizer não, parece que é um sinônimo de egoísmo, parece que a gente está sendo indiferente com a situação, parece que nós estamos sendo arrogantes. As pessoas nos fazem sentir egoístas mesmo, né? Mas o que a gente não percebe é que muitas vezes, quando a gente diz sim pra tudo, a gente diz não pra gente. Porque nem sempre você está disposta a dizer aquele sim, mas você acaba dizendo porque foi dessa forma que você foi criada, foi dessa forma que a sociedade quer ver você. A forma como a gente... O peso feminino, ele vem acompanhado de muitos sims e poucos não. Dizendo não, a gente entende que é um sinônimo de rejeição. Se eu falar não, eu vou perder o emprego. Se eu falar não, eu posso perder meu casamento. Se eu falar não, os meus filhos não vão gostar de mim. Se eu falar não, os meus amigos vão virar as costas. E, gente, sinceramente, a pessoa que vira as costas pra você porque você disse não, ela não é uma pessoa que deveria estar do seu lado. Conforme a gente vai vivendo, o dizer sim, ele vira automático. Hoje eu preciso que você fique com meu filho para eu ir a algum lugar. Tudo bem. Hoje eu preciso que você fique mais tarde no serviço porque a entrega é para amanhã. Tudo bem. Hoje eu preciso que você trabalhe final de semana porque... Não importa. Tudo bem. Hoje eu preciso que você faça comida tal, 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 porque é essa comida que eu quero comer hoje à noite. Tudo bem. Você já se viu nessa situação? Esse sim automático, ele rouba a nossa energia. E a gente nem percebe o quão exaustivo é dizer sim. Quando a gente diz sim pra tudo, a gente automaticamente perde a nossa identidade. A gente não consegue se lembrar do que a gente gosta. A gente não consegue se lembrar de quem a gente é. A gente não sabe nem qual é a música que a gente gosta de ouvir. Não, ele é o que separa a mulher autêntica da mulher que só faz o que esperam dela. Dizer sim o tempo todo cria um desequilíbrio emocional. A gente fica frustrada, a gente fica irritada,
a gente fica confusa, a gente fica ansiosa e a gente fica com cansaço emocional muito grande. A gente tem que aprender a dizer não em cada área da nossa vida. E eu posso dizer para você que dizer não dentro de casa é muito difícil. Porque nós mulheres nos sentimos responsáveis por tudo. Filho, marido, casa, organização, financeiro. Todas as tarefas, tanto de dentro de casa quanto emocional, de todos os componentes da família, a gente se sente responsável por elas. Mas na verdade, minha amiga, eu tenho uma coisa para te dizer. A sua casa não pode ser o lugar onde você se anula. Ela tem que ser o lugar onde você se respeita. E quando você se respeita, você ensina isso para os seus filhos. Dizer não dentro de casa significa dizer: eu não consigo fazer isso agora, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta de tudo sozinha, alguém precisa me ajudar. Não sou a única responsável por deixar isso organizado. Todos têm que colaborar. Hoje eu não quero cozinhar. Vamos pedir algo no aplicativo? Esses pequenos nãos, ele não te faz ser uma mãe ruim ou uma esposa ruim, mas ele te faz ser mais humana. A mulher cansada, ela não dá conta de nada. E para que a família seja leve e tenha harmonia, tudo precisa ser dialogado e equilibrado. O peso de um lar, ele tem que ser dividido por todos os membros da família. Eu tenho o costume de dizer aqui em casa que nós somos uma equipe. Não sou eu que tenho que apenas fazer. Não sou eu que tenho que observar o que está faltando. Não sou eu que tenho que limpar algo que está sujo. Não sou eu que tenho que lembrar de colocar determinada coisa para lavar. Tudo é um equilíbrio. Todos nós somos adultos funcionais. E eu digo que a nossa casa, a nossa família, é o primeiro exemplo de sociedade que os nossos filhos vivem. Se a nossa casa é uma casa onde só a mulher, só a mãe dá conta de tudo, comida, roupa, educação, financeiro e tudo mais, tem alguma coisa errada. Os nossos filhos vão ser criados dessa forma. E se a gente tem o objetivo de mudar o futuro, de mudar esse pensamento, a gente precisa dar o exemplo e começar de agora. A gente precisa começar dentro da nossa casa. Então são os pequenos comandos dentro de casa, os pequenos nãos dentro de casa que vai fazer a diferença lá na frente. Mas e quando o não tem que ser dito no trabalho? Bate um medo, né? No trabalho, a gente tem medo de parecer incompetente, de parecer ser aquele funcionário preguiçoso. Então, isso faz com que a gente aceite tudo. Hora extra, projetos em cima da hora, relatórios que não estavam no planejamento. E, principalmente, essa é, assim, tarefas que não eram nossas e que pedem para a gente fazer. E o que você responde? Tudo bem. Mas toda vez que você diz sim para uma atividade que te sobrecarrega, você está dizendo não para a sua saúde mental. E, gente, eu tenho um exemplo muito importante e um exemplo, assim, até que perigoso dentro da minha casa. O meu marido, com 31 anos, teve um infarto. E o infarto dele foi por conta de excesso de trabalho. E, assim, a gente pensa até que isso é historinha, né? Mas eu vivi isso na pele. E a partir desse momento, a gente aprendeu a dizer não para muita coisa. Já tem uns 12 anos que isso aconteceu, 12 a 13 anos, e eu lembro perfeitamente que foi uma fase muito ruim da nossa vida, onde eu fiquei com meu marido 10 dias internados com um infarto. E ele nem pressão alta tinha. A nossa saúde mental, ela é muito importante. E nessa época, ele não sabia dizer não. Tudo o que acontecia vinha sempre para cima dele. Aquela sobrecarga, aquelas funções que não eram responsabilidades dele, aqueles projetos exagerados. Então tudo isso veio para cima dele e o organismo, o nosso sistema emocional, o nosso sistema nervoso, chega uma hora que ele vai travar, gente. E quando ele trava, a reação do nosso corpo é essa: parar. Ele mostra para você que você precisa desacelerar. E a partir desse momento, dessa situação, que foi uma situação muito complicada pra gente, nós éramos novos, minha filha era bem pequenininha, eu entrei em pânico, em desespero. Como assim? Meu marido tá infartando.
precisar ficar internado, a gente começou a dizer não. Ele não tirava férias, ele vendia as férias, daí a gente começou a programar o nosso descanso, a dizer sim pra gente e não para as coisas que não eram nossa competência. Dizer não para as horas extras, dizer não para aqueles projetos que não era da nossa competência, dizer não para as tarefas que não era da nossa função. Gente, isso é muito importante, porque vamos analisar até onde o dinheiro é algo mais importante do que a sua vida. A gente está vivendo um momento que isso daqui está causando um grande desequilíbrio aqui. E a gente não pode deixar que essa nossa criação avance para os nossos filhos. Isso não pode ser exemplo para os nossos filhos. E eu percebo que a geração futura, a geração da minha filha, por exemplo, que ela tem 18 anos hoje, do meu filho, que tem 10, essa é uma geração que já fala o não com mais facilidade. Só que quando a gente para pensar, a gente julga a geração à frente à nossa como uma geração preguiçosa. Sabe por quê? Porque eles sabem esperar o tempo, eles sabem se programar, eles sabem aproveitar um pouquinho mais a vida, eles sabem curtir um final de semana, eles sabem o que é importante para eles. E a gente? A gente vai esperar chegar as rugas, chegar o infarto para poder dizer não? Dizer não no trabalho não é imaturidade, não é falta de comprometimento. Dizer não no trabalho é maturidade. A mulher não se posicionar, eu sei que é difícil, mas a mulher que se posiciona, ela é uma mulher profissional. O respeito, ele começa até onde você mostra que ele pode ir. Como que você diz não no trabalho? É muito assim. Surgiu uma reunião, uma tarefa que não é da sua alçada. O que você diz? Eu posso te ajudar, mas não agora. Podemos marcar uma reunião amanhã? Ou, olha, isso foge um pouquinho das minhas funções. Que tal a gente dividir as tarefas? São pequenas frases, gente, são pequenas formas, etiquetas verbais que faz toda a leveza. E você não precisa dizer não do tipo, não vou fazer essa tarefa. Você tem a forma de dizer não de uma forma mais sutil. A família. Como dizer não para a família? Como dizer não para sua mãe? Como dizer não para sua sogra, para o seu sogro, para o seu irmão, para o seu tio? É difícil, né, gente? A gente quer agradar todo mundo. E muitas das vezes o dizer sim para todo mundo acaba colocando a gente em conflito com a gente mesmo. E isso só faz mal, porque a gente quer evitar o conflito, mas a gente acaba entrando em conflito. Só que, gente, eu vou te falar uma coisa. Família saudável entende os limites. Você pode dizer, não, hoje eu não quero ir na reunião de família. Não, hoje eu não vou almoçar na sua casa. Não, hoje eu não quero conversar sobre isso. Não, esse assunto eu consigo resolver sozinha. Não, eu não posso ir, eu preciso de um tempo para mim. Isso tudo é possível dizer, gente. E isso não é sinônimo de desrespeito, isso é sinal de respeito com você. E a pessoa que está ouvindo o seu não, ela tem que entender isso. Ela também precisa ser ensinada a ter essa maturidade. Quando você aprende a dizer não dentro da sua família, você quebra aquele ciclo de obediência que nós mulheres fomos impostas a ter e que nem sempre era um sinal de respeito. E isso é algo que carregamos por gerações e que nós temos o poder de quebrar esse ciclo. É o tipo de não que liberta não apenas você, mas as gerações futuras. Dizer não é um ato de coragem. Quando você diz não, você está mostrando como que você quer ser tratada. O limite, ele é um muro, é uma cerca de proteção. É a forma como você mostra para as pessoas como que você quer ser tratada. Quem te ama entende isso. Às vezes o autocuidado, ele não é apenas uma skincare ou aquele banho demorado. É dizer, não, eu não posso. Não, isso não me faz bem. Não, eu não quero. Comece de uma forma pequena. Comece a dizer não para pequenas coisas. Diga não à comparação, diga não à culpa. Dizer não é abrir espaço para o sim mais poderoso, o sim para você. Então, minha amiga, que tal começar hoje a praticar o poder do não? Não por rebeldia, mas por amor. Dizer não é se colocar em primeiro lugar, é colocar limite, é se amar mais.
Porque quando você aprende a dizer não, você finalmente começa a ter mais liberdade e você começa a pensar mais em você, a ter aquele momento seu. E minha amiga, com o tempo o não ele deixa de doer e ele começa a te dar orgulho. Então, muito obrigada por me ouvir e espero muito que esse podcast tenha tocado no seu coração. E se você gostou, envie essa mensagem para aquela sua amiga que está aprendendo a dizer não sem culpa.